senhor aí, quais são, nós estamos numa época de campanha eleitoral, quais são aí, o que o senhor espera do próximo governador? O senhor permanece até o fim desse governo? Até quando que o senhor permanece na função? E qual que é a expectativa do senhor para a eleição, né? A nossa função é uma função técnica, né? Nós temos na Polícia Militar 62 coronéis e um tem que ser o comandante. E eu fui escolhido para essa missão. Então, em princípio, o nosso deadline, aí nós utilizando uma linguagem que vocês utilizam com bastante frequência, né? É 31 de dezembro, né? Quando termina essa gestão Geraldo Alckmin / Márcio França, né? E quando eu fui convidado pelo secretário Magno, pelo governador, para assumir o comando, não nos foi dado nenhum tipo de perspectiva. Vai ser até tanto, até quando. Então, o objetivo é trabalhar, não tem nada definido. Mas, usualmente, quando troca o governo, muda-se o comando das polícias, né? Seja ela civil, militar ou técnico-científica, né? Sim. Aqui qual que é a principal demanda da Polícia Militar? O que o senhor acredita que dá para mudar nesse curto espaço de tempo que o senhor vai permanecer na função aí? Dá para fazer alguma alteração? Eu já estou há 5 meses. Eu tomei um cuidado, Rodrigo. A Polícia Militar, ela tem um plano de comando 2017 e 2019. Nós somos uma instituição quase bicentenária, 187 anos, com um efetivo de 84 mil homens e mulheres. Então não dá para se improvisar. Uma das primeiras entrevistas, quando eu assumi o comando geral, um colega de vocês me perguntou: Coronel Salles, qual é a marca que o senhor quer deixar? E aí eu falei para ele, marca nenhuma, porque a Polícia Militar já possui uma marca mundial que é servir e proteger. Servir e proteger na acepção da palavra. Dentro dessa linha, o que eu falo para você? Nós temos um plano de comando 2017 e 2019, onde você tem uma série de prescrições de ordem de pessoal, de inteligência, de planejamento, de operações, de comunicação social, de organização, de inteligência, de logística. Então, você já tem o plano definido, as metas a serem indicadas. Qual que é o nosso papel? Estimular a nossa tropa, motivar a nossa tropa, buscar com muita cuidado a análise criminal. Então, esse é o grande passo. Hoje, São Paulo, o estado de São Paulo, ele apresenta números, principalmente dos indicadores. Somente um indicador no estado de São Paulo encontra-se negativo, que é o estupro. E com uma diferença. O estupro, quase 70% das ocorrências registradas, trata-se de estupro de vulnerável. Entendeu? Mas tem uma parte considerável, 30%, que ocorre na via pública. E essa é responsabilidade da Polícia Militar, já que a nossa missão é polícia ostensiva. Então, eu tenho que fazer sempre uma análise de atuação da instituição de maneira holística. Primeiro, pensando nesses pilares que eu falei a você há pouco, pensando numa padronização de atuação, pensando num aprimoramento do nosso trabalho, num aprimoramento do ensino na Polícia Militar. Hoje, para você selecionar um policial, você demora, o tempo é de quase 1 ano. Todo o processo, desde lançar o edital, fazer o exame de admissão na parte intelectual, parte física, psicológica, psicotécnica, investigação social. Então, ela é muito médica, ela é muito ampla. Então, eu tenho que sempre estar renovando os meus quadros. Só que uma preocupação na polícia, e é uma preocupação que remonta a 1906, foi quando nós recebemos a primeira missão militar francesa, uma preocupação da força pública, da polícia militar, é com o ensino da nossa tropa. Mas assim, e a preocupação do ensino
com o seu escopo principal, que é a mudança de comportamento. De nada adianta o ensino que não é compartilhado e de nada adianta aquilo que vem que não mude o comportamento. Então há uma preocupação muito interessante, muito importante do comando da instituição no aprimoramento dos conhecimentos, no aprimoramento do nosso policial. E com um viés muito voltado para o policial que vai atender o cidadão. Entendeu? Então, prestação de serviço. O meu comando, o comando geral da Polícia Militar, hoje, ele tem uma atuação com dois, eu me baseio em dois apoios muito fortes. O primeiro, prestação de serviço. Prestação de serviço na acepção da palavra. Nós temos que atuar de maneira a atender o cidadão. E o segundo, a valorização policial. Pode pensar, puxa, Thales, mas mas é um guarda-chuva enorme, né? Quando você fala em valorização, você fala em salário, você fala em atenção, você fala em treinamento, você fala em ele estar com equipamento adequado, entendeu? Então, ele é um guarda-chuva enorme. Quando você fala de prestação de serviço, você fala de tempo-resposta, você fala de análise criminal, você fala de colocar a polícia onde ela deva estar por critérios técnicos, não por critérios políticos ou por interesses outros. Hoje nós temos ferramentas muito interessantes de mensuração do crime, Infocrim, o Detecta, que é uma ferramenta bem interessante, você utiliza câmeras, os nossos copons digitalizados. Então, tudo isso também incide na prestação de serviço e na valorização daquele profissional de polícia. Sim. Eu pergunto, na opinião do senhor, a crítica, a polícia militar é uma polícia que mata ou não, age estritamente dentro da lei? Não, a polícia militar é uma polícia que presta serviço. Hoje, eu assumi o comando há 4 meses e meio e durante 2 meses nós já conseguimos diminuir as ocorrências com as mortes decorrentes de intervenção policial no estado inteiro. 8% e depois 18% no último mês. Há de se comemorar. Por quê? Porque ninguém sai da sua casa para qualquer trabalho que seja com o fim, com o que nós chamamos de ânimos necandi, de querer matar alguém. As ocorrências, as mortes decorrentes de intervenção policial, elas são analisadas, elas são dissecadas por um comitê em cada comando de área, e o nosso objetivo sobre todos os aspectos, negociar, atuar em superioridade numérica, tudo para quê? Para tentar diminuir, melhorar a prestação e diminuir a letalidade policial. Porque a morte, ela não interessa a ninguém, entendeu? Nem ao policial. Porque toda vez que há um evento morte, é feito um inquérito policial na Polícia Civil, um inquérito policial militar, um processo, se eventualmente identificar alguma conduta inadequada, o policial poderá ser denunciado pelo Ministério Público, ele tem que constituir advogado, ele é afastado das funções temporariamente. Então, não há. Agora, a opção do confronto é do infrator da lei. Uma pessoa que sai com um fuzil 762, 556, com uma pistola na cinta, para enfrentar a polícia, para subtrair coisa alheia móvel, ou para cometer um estupro, ele não está bem intencionado. E é um risco. E um risco mal calculado. Sim. Entendeu? Porque O senhor defende o armamento da população, igual há esse debate no processo eleitoral atualmente, né? Existem 2 olhares sobre essa questão. Primeiro, quanto menos arma na rua, melhor. Porém, o cidadão deve ter o direito, por exemplo,
de ter de poder guarnecer o seu sítio, a sua casa com a arma. Só que isso deve impor uma série de obrigações. Do mesmo jeito que nós dirigimos carro, ele tem que passar por um treinamento, ele tem que passar por uma avaliação periódica, ele não pode ter envolvimento criminal, não pode ter antecedentes, ele tem que ter residência fixa. Então tem uma série de coisas que essa é a minha modesta visão, entendeu? Agora, quanto menos arma na rua, melhor. Sim. Nós estamos ouvindo, tá vindo aqui para a região a cavalaria. Qual que é a importância desse instrumento aqui para uma cidade igual Rio Preto? Vai ser implantado? Olha, agora você levantou para eu cortar, hein? Eu servi na cavalaria há 15 anos em São Paulo e tive a honra de ser o comandante da cavalaria no estado. E é um avanço muito grande. Eu aproveito para fazer um aceno muito positivo ao poder municipal, tanto no Poder Legislativo como no Executivo, no comando do CPI-5, na pessoa do Coronel Rogério Xavier, quando tiveram essa bela iniciativa de trazer esse equipamento, que é o policiamento montado para Rio Preto. É um instrumento, uma ferramenta de alta ostensividade, porque há um contraste muito grande quando você coloca. A Polícia Militar ela é responsável pela polícia ostensiva. E nada é mais ostensivo do que um policial a cavalo. Você pode ver nos grandes centros, Nova York, Montreal, na Champs-Élysées, em Paris, você vai sempre ver em Roma o policiamento montado. Então eu coloco como um avanço e agradeço Rio Preto por essa iniciativa e o CPI-5 em trazer esse policiamento tão ostensivo e tão importante. Por quê? Porque ele inibe a conduta criminosa. É uma ferramenta de trabalho espetacular. A base do policiamento é a rádio patrulha. Porém, é uma tremenda ferramenta de apoio para a ostensividade. Em relação aqui ao Estado, que a gente viu nos últimos anos, por que o senhor acredita do avanço, por que as forças de segurança do Estado não conseguem conter a facção, o PCC? O que acontece para a gente ganhar essa guerra? Não, me permita discordar. Eu acho que nós estamos ganhando essa guerra, sim. A cúpula não só dessa facção que você citou, mas de outras que ocorrem, está presa. Nós somos o único Estado que tem penitenciárias de segurança máxima construídas com verba do Tesouro, inclusive. Então, a gente consegue segregar as lideranças, entendeu? E estamos combatendo com inteligência, e aí eu faço aqui um aceno bem interessante para o trabalho da Polícia Civil de São Paulo, com o Dr. Paulo Bicudo, que é o delegado-geral, faz um trabalho bem bacana, os DEINTER, a Polícia Federal de acompanhamento, um trabalho de colaborativo também com a Secretaria de Administração Penitenciária. Nós conseguimos evitar diversas situações criminosas com esse apoio. Hoje mesmo, a Polícia Militar, nós fizemos várias operações no interior de São Paulo, em apoio ao GAECO do Ministério Público, que é outro primor também. O Ministério Público paulista é um orgulho de São Paulo, tem serviço prestado. Então, hoje mesmo fizemos várias prisões no estado de São Paulo, contra infratores da lei que operavam com explosão de caixa eletrônico. Esse é outro problema aqui na região, né, comandante? Explosão de caixa eletrônica é complicado, né? A gente vê várias cidadezinhas, a inteligência das polícias tem como evitar isso, coibir isso de maneira mais que traga um resultado para a sociedade? Essas operações que estão acontecendo têm esse condão de coibir esse tipo de coisa. Porém,
a Polícia Militar, é uma das primeiras ordens que eu dei ao assumir o comando geral, foi equipar a nossa tropa com um armamento mais robusto. Então, nas pequenas cidades, a gente percebe que quando chega a quadrilha no município, eles vão para o enfrentamento já na delegacia, né? Já nos quartéis ali da PM, que o efetivo não é também compatível para repelir esse pessoal, né? Veja você, nós tivemos um incidente há poucos dias em Bauru. Eles estavam numa quadrilha com carro blindado, e eles estavam com essa visão ainda de uma reação que eles não esperavam. Por exemplo, eles fizeram a explosão de uma Caixa Econômica Federal e, ao chegar as viaturas, eles atiraram na polícia com fuzis. Somente naquela ocorrência, nós tínhamos mais de 9 fuzis com os policiais militares. Por quê? Todos os nossos sargentos estão operando com fuzis. Todos os sargentos. Com auxiliar agora. Por quê? Para poder fazer frente a essa demanda. Estamos distribuindo esse armamento, habilitando as pessoas. Formamos, há um mês atrás, 970 sargentos, todos habilitados. Também com uma outra habilitação, que é com armas de incapacitação neuromuscular para as ocorrências de menor potencial ofensivo. Então, e é um trabalho feito a várias mãos, como eu falei para você, com a Polícia Federal, com a SAP, com o GAECO, com a Justiça, com a FEBRABAN, entendeu? E que não vai parar. Estamos contentes? Estamos satisfeitos? Não. Vamos em frente sem nenhum tipo de... Não recuamos 1 milímetro. E esse exemplo da tropa de Bauru, divisa com Jaú, foi uma resposta muito interessante. Em relação a relacionamento com a Polícia Civil, como é que o senhor classifica os encontrões, as trombadas que ocorrem nas delegacias durante os plantões? Estamos superando. Ontem, tivemos aqui na região também, no estado de São Paulo, fizemos uma operação com a Polícia Civil de São Paulo, que nós cumprimos mais de 1.900, 1.800, foram 1.850 mandatos, onde foram presas 1.653 pessoas, condenadas pela Justiça, com mandados de prisão expedidos, e que fizemos um trabalho a 4 mãos, Polícia Militar e Polícia Civil, junto os DEINTERs todo, lá em São Paulo, o Choque, com o Garra, com a Delegacia Geral, com o Comando Geral, e tem tanto trabalho para a gente fazer, Rodrigo, tem tanta coisa e o caminho não é de desencontro, o caminho é de união. Por quê? Porque nós temos que pensar no interesse público. A quem interessa polícias dissociadas? A quem interessa não é o interesse público. Então, eu sempre falo isso, existem interesses corporativos? Por óbvio que sim, cada um defende a sua instituição pelo amor que tem à causa, por um olhar, às vezes, diferente sobre determinada atribuição, mas nós temos que pensar no interesse público, na supremacia do interesse público. Quando nos despimos de vaidade, quando nos despimos de corporativismo, quem ganha é a população de São Paulo. O senhor falou em valorização, para a gente encerrar, o senhor falou em valorização dos policiais militares, mas recentemente o candidato a presidente Jair Bolsonaro esteve em Rio Preto, policiais militares posaram para uma foto e o comando pediu aí uma investigação para instaurar possível abuso desses policiais, né? Enfim, como é que o senhor analisa esse tipo de questão? A tietagem até dos policiais. Houve uma tietagem, né, dos policiais ali ao candidato. Veja você. A Polícia Militar é uma instituição pública. Ela tem o condão de atender as demandas. Existe inclusive a legislação eleitoral prevê isso, na presença de candidatos, nos grandes eventos, ela tem que estar presente. Para quê? Cuidar da fluidez do trânsito, da ostensividade. O próprio candidato que você citou, houve um problema gravíssimo
lá na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Então a polícia ela tem atribuição, por quê? Para poder dar suporte para o processo eleitoral, que é um fenômeno democrático. Agora, não pode haver excesso, entendeu? Então, a polícia militar, por ser uma polícia apolítica, inclusive na eleição, nós atuaremos com quase 75 mil homens nas sessões eleitorais e tal, e o nosso trabalho exige, por certo, alguma sobriedade. Então, talvez seja isso, eu não tenho detalhe dessa apuração que o senhor citou aqui, que você citou, mas eu acho que entendo que possa ter esse condão no que tange a ter o máximo de equilíbrio, ao máximo de isenção e de sobriedade que a função pública nos impõe. A tropa é uma tropa muito leal, é uma tropa que nos ajuda muito e muito, se há algum sucesso, a gente deve muito ao patrulheiro, viu? Tá bom? Tá Um certo. ótimo trabalho. Muito obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.